Olá pessoal, SOS Vestibular, hashtag fica em casa. O coronavírus está por aí, mas nós estamos aqui gravando a aula para que você não pare de estudar em casa. Retomando nossa melhor aula do planeta, né? Geografia geral, climatologia geral, aula 5. Você fala, mas professor, não é muita aula de climatologia? Look! Bom, você tem que analisar de forma profunda. O vestibular do Enem não é brincadeira, tá? Então a gente gravou muitas aulas para que você pudesse em casa observar com calma, resolver as atividades da plataforma e dar sequência aos seus estudos. Vamos lá, nas últimas aulas nós falamos dos elementos climáticos, principalmente chuva, ventos, né, os tipos de ventos. E aqui agora nós vamos retomar os fatores do clima. Os fatores do clima são determinantes do clima. São eles que determinam ou modificam os climas. Então vamos lá. Dá um look aí na tela. Dá um print na tela. Latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas e vegetação. Vamos lá, analisando. Olha, toda vez que a gente se depara com a questão de climatologia geral, a gente precisa ter em mente sempre algumas questões. Primeiro, a questão da localização geográfica, tá? Localizar os principais paralelos. Olha lá, o Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Olha lá, Círculo Polar Antártico, Círculo Polar Ártico, tá? Então, localização geográfica, saber, né, onde é que se localiza. Nós temos as zonas térmicas do planeta. Aqui, ó, a famosa faixa intertropical, né, entre os trópicos. Olha lá, zona tropical ou intertropical. Essa aqui é a faixa mais quente do planeta. Vamos ver daqui a pouco por quê, tá? Depois nós temos, né, as porções, a zona temperada sul, a zona temperada norte, depois a zona polar. Olha lá, zona polar, chamada zona glacial ou zona fria. Então você sempre tem que saber a questão da localização. Por que a localização? Porque a localização vai ser importante, né, na determinação do clima, principalmente a questão da latitude. Já vi cair uma vez no Enem, olha lá. Belém, capital do Pará, 1 grau. Depois, Porto Alegre, 30 graus. Olha aí, ó, a variação de latitude. Vamos ver a influência da latitude sobre a climatologia. Mas sempre, olha lá, primeiro, localização geográfica. Segundo, identificar o fator determinante do clima. Por exemplo, aqui no Maranhão nós temos, né, basicamente aqui, onde nós estamos, a latitude baixa. Sempre tem um fator determinante, que é o caso da latitude baixa. Aqui em São Luís, 2 graus 16 minutos, e pode ser outro fator secundário, que aí no caso aqui em São Luís, a maritimidade, a ação das massas líquidas, né, que tornam o clima mais equilibrado, não deixa aquecer demais, não deixa esfriar de menos, tá? Então vamos lá, questão da localização geográfica. Então você tem que ter uma noção geral, olha lá, das zonas de iluminação da Terra. Olha lá, entre os trópicos, a zona intertropical é a faixa mais quente do planeta. Depois, zona temperada norte, zona temperada sul e zonas polares, como nós já falamos. Dá um look, dá um print aí nessa tela, tá? Porque isso é importantíssimo. Olha lá, Trópico de Capricórnio passa por Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Namíbia, África do Sul, Austrália. Detalhe, Austrália, metade da Austrália, 50%, né, do país Austrália é caracterizado por desertos. Olha lá, a influência da latitude. Presta atenção.
Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Latitude e temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Look, quanto mais próximo do Equador, maior a temperatura. Menor latitude, maior temperatura. Quanto mais eu me afasto do Equador, olha aí, latitude aumenta. 30 graus de latitude, é claro, maior latitude, menor temperatura. Por que isso acontece? Dá um print aqui nessa tela, ó. Vocês gostam muito de cobrar isso no vestibular. Look, você aí em casa, olha lá. Nas regiões de baixas latitudes, os raios solares são verticais, podem ser chamados de raios perpendiculares. Olha lá, eles são também retos, tá? Perpendiculares, eles se concentram. Olha lá, aqui a Terra está inclinada, mas essa faixa equatorial continua sendo a mais aquecida do planeta, tá? Então, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Já nas altas latitudes, os raios solares são inclinados ou oblíquos, tá? Isso eles costumam colocar em Enem. Toma cuidado. Normalmente, climatologia, ela pode vir uma questão só de climatologia, ou pode associar climatologia com relevo, com clima, vegetação, hidrografia, desertificação, né? Ou agricultura. Então, sempre identifica a questão da localização geográfica e depois o fator determinante do clima. Olha lá, a altitude. Você sabe que a cada 1000 metros, normalmente, você tem um gradiente térmico. Look, o que seria gradiente térmico? Seria a redução da temperatura a cada certa quantidade de metros. Então, a cada 1000 metros você tem menos 6 graus. Olha lá, quanto maior a altitude, o que acontece? Menor a temperatura. Olha lá, próximo do mar, 22 graus, altura mediana 19 graus, e mais elevada, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Bom, normalmente ele não vai colocar um esquema desse aqui, ele vai colocar o nome de cidades, né? Então, professor Vitor, aqui poderia ser Santos, aqui poderia ser São Paulo, e aqui pode ser Campos de Jordão. Olha lá, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por quê? Porque os raios solares eles atingem primeiro a Terra, depois eles se irradiam para as zonas mais elevadas. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Não esqueça. Então, sempre observando a questão do que? A questão que envolve localização geográfica e o fator determinante do clima local. Observando aqui, pressão atmosférica. Look, preste atenção aqui. Pressão não é fator climático. Pressão é o que? Pressão é elemento climático. Beleza? Só mais pressão atmosférica se relaciona com o que? Se relaciona com altitude. Pressão, olha lá, se relaciona com altitude. Coloca aí, pressão, setinha, altitude. A pressão se relaciona também com a temperatura. E a pressão se relaciona também, look, com os ventos e com as chuvas. Lembra? Alta pressão, olha lá, zona emissora de massa de ar. Baixa pressão, mais quente, zona receptora de ventos ou de massas de ar. Tá? Aqui a gente vai relacionar a pressão atmosférica com a altitude e normalmente com a temperatura também. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Preste atenção, preste atenção.
para não se enrolar. Isso aqui pode cair, essa parte da climatologia pode cair também em física, tá? Então, ó, a pressão, ela se relaciona de uma maneira com a temperatura e de outra com a pressão, a altitude e a temperatura. Uma coisa é o comportamento da pressão com a temperatura e a outra é pressão, altitude e temperatura, tá? Então não se engane, toma cuidado, dá um print na tela, faz esse esquema. Você sabe que aqui em cima é mais frio. Ah, professor, você que está em casa, é mais frio, mas você falou que quanto mais frio, maior é a pressão. Olha lá, as moléculas de gases, elas estão mais concentradas quando é mais frio, né? Mais frio, olha lá, maior pressão. Em cima da montanha é mais frio? Meu filho, em cima da montanha é mais frio, mas o fator determinante aqui é a altitude, tá? Em cima da montanha a coluna de ar é menor. Lembra lá, o cara tá, né? La Paz, mais de 4.000 metros de altitude, a resistência do ar é mínima. O cara vai jogar bola lá, falta oxigênio, né? Por quê? Porque a densidade gasosa é menor, né? Os gases, olha lá, atmosféricos, eles se concentram onde tem uma maior porção de terra, tá? Então, a pressão atmosférica na planície é maior do que em cima da montanha. Aqui você desconsidera o elemento temperatura, tá? Relacionando pressão e altitude é uma coisa, pressão e temperatura é outra. Aqui em cima da montanha, embora seja mais frio, a pressão atmosférica é menor. Por quê? Porque o ar é rarefeito, a densidade gasosa é menor, tá? Então não esquece isso aí que é importantíssimo. Você vê que a gente está dando valor mais às questões práticas, tá? Não tão somente teóricas. Aqui nós já vimos a questão da continentalidade e a maritimidade. A questão não vai vir sozinha o que é continentalidade, o que é maritimidade, mas sim associado aos ventos monsônicos. Olha lá, continentalidade, se é verão, a terra está mais quente. Maritimidade, ela tem efeito contrário, a água tem efeito contrário. Anota aí, a água do ponto. Se é verão, está fria. Se é inverno, está quente. Se é dia, está fria. Se é noite, está quente. Tá? E além disso, a água, né, a maritimidade é um equilibrador térmico. Já imaginou São Luís, professor Vitor, sem o mar? Seria uma Teresina da vida, né? Uma hora dessa em Teresina deve estar 45 graus. Aqui em São Luís está 30, 32. Tira o mar de São Luís, vai aquecer muito aqui. Por quê? Porque a água é o equilibrador térmico. As cidades litorâneas, normalmente, elas apresentam uma amplitude térmica menor. Próximo do mar, menor amplitude térmica. A variação de temperatura sempre é menor próximo, né, do oceano. Já, volta só um pouquinho aqui, ó. Nas cidades influenciadas pelo fator terra, a amplitude térmica é maior. Dá um exemplo para nós aí. São Luís, maritimidade. Balsas, continentalidade, tá? Então só para lembrar, você pega aí, ó o mapa do Maranhão, dá um look aí, olha lá. São Luís é mais úmido, a variação de temperatura é menor. Aqui a temperatura, amplitude térmica em São Luís, ela varia 2 a 3 graus. Conforme eu me desloco para o interior do Maranhão, o que vai acontecer? Vai ficando mais seco. Mais seco, olha lá, fator continentalidade. Mais seco e maior variação de temperatura, maior amplitude térmica. São Luís, a variação térmica aqui é entre 2 e 3 graus. Balsas, chega a 6 a 8 graus de amplitude térmica, tá? Então a gente não pode esquecer essas duas questões aí. E aí nós temos também um fator climático que não é muito comum
cair em vestibular, look, mas você sabe que o professor Sérgio Neto não é pai galo para estar adivinhando prova de Enem, né? Algumas vezes, professor Vitor, eu deixei de falar sobre correntes marítimas e caiu no Enem, tá? Então eu vou mostrar rapidamente aqui para você. Mas as correntes marítimas são verdadeiras porções de água salgada que se deslocam no oceano. Porções de água salgada que se deslocam pelo oceano, tá? E normalmente influenciam os climas litorâneos, né? Muitas vezes até são responsáveis pela formação dos desertos. Essa aqui é a corrente fria nas costas peruanas e chilena, né? A corrente fria de Humboldt, que o ar frio geralmente ela é seco. Então você perceba aí, você tem chuva aqui no litoral, depois esse ar frio acaba gerando o deserto de Atacama. O ar frio ele é seco. Além de gerar o deserto do Atacama, a corrente fria de Humboldt, ela influencia também a atividade pesqueira, tá? Aqui nós temos um mapa das principais correntes marítimas. Perceba lá, a corrente de Humboldt. Duas ou três correntes que são importantes nesse mapa aqui, dá um print nessa tela. Olha lá, a corrente de Humboldt, que gera o deserto de Atacama. A corrente de Falklands, né, que ela é bastante fria nessa região aqui na Argentina. E a corrente do Golfo, que parte do Golfo do México em direção ao litoral da Noruega, né? E ela ameniza as baixas temperaturas do litoral da Noruega. Essa corrente é quente. Olha lá, sem essa corrente quente do Golfo, isso aqui seria tudo recoberto por gelo. Então, a corrente do Golfo, ela ameniza as baixas temperaturas do litoral da Noruega. Olha lá, aqui nós temos um mapa dos principais climas do planeta. Olha lá, perceba os desertos. Olha lá, climas frios. Você sabe que o deserto ele pode ser um deserto quente, como é o caso do deserto do Saara, deserto de Kalahari, deserto da Namíbia, tá? E pode ser um deserto frio, como é o caso do deserto, né, do Atacama, no Chile. Aí você me pergunta, quais são os fatores que influenciam a formação dos desertos? Não esqueça também, professor Vitor, professor Alfredo, pessoal aí de casa, dá um look aqui em mim, né? Primeira coisa, não esqueça que o deserto, olha lá, localiza o deserto, em amarelo, o México, Estados Unidos, Atacama, Patagônia, na Argentina, deserto da Namíbia e deserto de Kalahari, o maior deserto do planeta, deserto do Saara. Os desertos são zonas de baixa pressão atmosférica. Um dia desse um aluno me perguntou, professor Alfredo, que ali está, tinha uma questão falando sobre a origem do islamismo, né, numa região desértica e tal. Aí o cara pega e bota uma questão que é histórica. Olha lá, o islamismo aparece numa zona de alta pressão. Totalmente falso. Por quê? Porque os desertos se formam nas regiões de... Olha lá, eles são áreas típicas de baixa pressão atmosférica. Para encerrar, quais são os fatores determinantes dos desertos? Primeiro, a presença de cadeias montanhosas recentes. Olha lá, não esquece. Presença de dobramentos modernos. Segundo lugar, faixa de encontro dos ventos contra-alísios, que são ventos secos. Olha lá, alísios atinge a região equatorial. Os contra-alísios eles saem daqui da região equatorial e se deslocam gerando seca. Olha lá, essas faixas aqui, as faixas desérticas, perceba, elas são faixas de encontro dos ventos contra-alísios. Aqui, presença de ventos contra-alísios. Austrália, metade da Austrália, terra do canguru, é deserto, né? Deserto de Gibson, deserto de Simpson. Lembra, Alfredo, daquele filme Mad Max, né? Foi filmado lá no deserto de Gibson,
metade da Austrália é deserto. Então, olha lá, as regiões dos trópicos, elas são faixa de encontro 200 contralisos. Então, primeiro, só para fechar, presença de dobramentos modernos. Segundo, o encontro dos ventos contralísios e muitas vezes influência de correntes marítimas frias e secas. Só para fechar, os desertos são zonas de baixa pressão atmosférica. Ficamos por aqui, até a próxima aula. Vamos lá.